Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices americanos registaram perdas ontem, depois do relatório do ADP ter indicado que as empresas privadas nos Estados Unidos criaram menos empregos do que o que se esperava, 99 mil face às previsões de 145 mil, e além disso também o relatório Challenger indicou um número recorde de despedimentos desde o segundo trimestre de 2023, 75 mil contra os 25 mil anteriormente. Os dados dos serviços do ISM saíram, no entanto, ligeiramente melhores que o previsto, mas não foi capaz de alterar então aqui o sentimento do mercado. Hoje as atenções centram-se no relatório do NFP para o mês de agosto, que será divulgado então às 13h30. Teremos aliás um seminário especial de acompanhamento a esse dado com início às 13h15, com o mercado então à espera de uma recuperação da variação do emprego. Como podemos ver aqui no calendário económico, espera-se então um valor de 160 mil, após os 114 mil registados então no mês de julho, e uma queda na taxa de desemprego dos 4,3 anteriores para os 4,2. A ação asiática foi negativa, como estamos aqui a ver. Os futuros americanos, os índices europeus também negociam em terreno negativo e os americanos também a perspectivar para já uma abertura em queda, com os futuros do Nasdaq a perderem neste momento 0,9. Depois dos resultados dos fabricantes de semicondutores Broadcom terem perdido quase 7% após a sessão, após ter conseguido, apesar disso, superar aquilo que era esperado em Wall Street, com a Broadcom, o fabricante de semicondutores, a divulgar resultados do trimestre encerrado no início de agosto. Superou a previsão de lucros e receitas, mas por uma pequena margem, e as previsões para o próximo trimestre pareceu também estar em linha com aquilo que era esperado por Wall Street. A empresa espera também que as vendas de produtos de inteligência artificial atinjam os 12 mil milhões de dólares, depois de ter previsto 11 mil milhões no início do ano. Wall Street previa um valor de 14 mil milhões e poderá ter sido por isso que a empresa foi então penalizada em bolsa, até porque os earnings per share, os ganhos por ação, foram de 1,24, que ficou acima então dos 1,22 dólares previstos por Wall Street. De resto, no calendário económico de hoje, além dos dados do NFP, teremos também à mesma hora dados do mercado laboral no Canadá, taxa de desemprego no mês de agosto, espera-se que aumente uma décima para os 6,5, e a variação de emprego, 25.500 novos postos de trabalho criados no mês de agosto, com também a separação aqui em emprego full-time e também emprego part-time, e teremos ainda o PMI referente ao mês de agosto no Canadá às 15 horas. Olhando então para os mercados, começando aqui pelo DAX, o DAX está neste momento aqui próximo de fazer o reteste ao limite inferior deste range, onde negociou desde o dia 4, já fez o breakout do mesmo, portanto poderá ser um trade interessante para posições curtas no índice alemão. O IBEX também está numa fase de consolidação, para já não deu nenhum sinal técnico. CAC continua a fazer novos mínimos, também a consolidar neste momento. O FTSE veio para baixo, fez aqui um novo mínimo semanal, novo mínimo também aqui do mês de setembro, e portanto tudo indica que deverá continuar a cair, bem como também o Eurostoxx 50, que está também em mínimos deste mês de setembro. O SP 500 continua a cair, já atingiu então o target teórico da quebra deste range e portanto tem espaço para já continuar a cair, não há qualquer sinal de inversão e o próximo suporte está muito longe, apenas aqui nos 5.200 pontos. Nasdaq também continua a cair, já atingiu o target teórico, conforme vimos ontem, do cabeça e ombros, espaço também para continuar a cair, não há sinais de inversão. Mesma coisa para o Dow Jones, que ainda assim está aqui suportado interdiariamente nesta zona, e poderá estar aqui a formar também um género de um cabeça e ombros, se formar agora o ombro direito. Russell 2000 também em queda e o VIX mostra aqui alguns disparos e aproxima-se aqui novamente da zona então dos 20 pontos. Olhando para as commodities energéticas, o gás natural está aqui no limite superior do seu range, atenção, é um ponto interessante para possíveis shorts, ou então, se quebrar em alta, para entradas longas. E o petróleo está também aqui a negociar num range de curto prazo. Ontem pareceu ter quebrado aqui este canal em baixa,
O target teórico aponta aqui para a zona dos 68 aproximadamente, mas para já, no curto prazo, está aqui a negociar num range. Olhando para outras commodities, a soja continua aqui o movimento de recuperação, café agora a cair, milho e trigo também continuam a recuperar, cacau continua aqui no limite inferior do seu range, não conseguiu quebrar, o algodão continua também aqui a negociar em range, abaixo do limite inferior do seu range principal, aqui numa fase de consolidação. Cobre também a cair um pouco, penalizar então pelo sentimento de mercado, níquel para baixo, zinco também a cair, alumínio para baixo, portanto para metais industriais com sentimento negativo, e ouro e prata para já continuam em alta, platina estabilizou aqui um pouco nesta zona e o paládio continua bastante lateral. No mercado cambial, temos então hoje o dólar a perder força novamente. Atenção que saem os dados do NFP às 13h30. Libra também muito fraca, é a moeda mais fraca no dia de hoje. E temos também um AUD muito fraco. As moedas mais fortes são o Yen, o CHF e também o NZD. Portanto, por exemplo, Libra e Yen poderá ser um par interessante para negociar hoje. Olhando aqui para o Libra e Yen, conseguimos ver então aqui uma grande subida do par no curto prazo. Subiu aqui cerca de 80 pips e penso que tem espaço para continuar a evoluir positivamente. Também o Euro-Yen aqui a recuperar, dólar-Yen, peço desculpa, o Libra-Yen em grande queda, assim é que eu queria dizer, Libra-Yen em grande queda, o Yen está forte, está aqui a recuperar sim no curto prazo, subiu um pouco, mas a tendência é claramente de queda. Dólar-Yen também em queda, a aproximar-se aqui do mínimo feito no dia 5 de agosto, aqui poderá funcionar como um pequeno suporte, e também o franco suíço bastante forte, também a destaque os mínimos feitos no final do mês de agosto, e dólar-franco suíço também para já em queda e não atingiu aí no target do seu canal, portanto deverá continuar a cair. O Euro-USD recuperou um pouco, a Libra também, o AUD e sobretudo aqui o NZD-USD a recuperar em relação ao dólar americano. Por último, no mercado de criptomoedas, sentimento volta a ser negativo, Bitcoin cai outra vez 0,5%. Olhando aqui para o seu gráfico, conseguimos ver que continua a rumar a sul, em direção então ao limite inferior do seu canal. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.